Fala pessoal do lado, tudo bom? Aqui é o André Fogaça. Hoje eu tô com o Galaxy Note Edge e também aqui o LG G3. LG G3 é o smartphone mais parrudo disponível hoje no Brasil. O G4 ainda não foi lançado e o Galaxy Note Edge é o da linha Note mais parrudo que a Samsung tem no Brasil. Então a ideia aqui é mostrar se vale a pena você gastar muito mais e levar um Note Edge ou se vale a pena você economizar e levar um G3 para casa. Os aparelhos são bastante semelhantes, o hardware bastante semelhante, só que algumas peculiaridades de um lado e de outro existem nas duas concorrentes da Coreia do Sul. E aqui eu vou listar diferenças entre desempenho, bateria, hardware, extras e outras partes. Bora lá? A primeira diferença, olhando para o lado da construção, é bastante visível porque o G3 e a LG ainda é uma das poucas empresas que não querem alumínio e usam muito plástico. Isso fica evidente aqui porque por mais que essa borda pareça alumínio, ela é plástico e não tem alumínio na borda. Isso é um ponto positivo para o lado da Samsung, que o Galaxy Note Edge adota alumínio nas suas bordas. Acaba deixando uma pegada um pouco mais premium, mais resistente, mais robusta. E a parte traseira é um plástico simples aqui no LG que parece metal, mas também, né, voltando, ele é um plástico bem simples. E aqui você tem um plástico que lembra couro, então tem uma textura que lembra couro, mas não é um plástico com textura parecida. O resultado fica bastante bacana e com uma pegada confortável. Por outro lado, a parte traseira do G3 ela é curvada, como você pode ver. Ela não é tão curvada como no Moto X, mas é mais curvada do que o Note Edge, que é um aparelho liso aqui. Então a pegada acaba sendo mais confortável e principalmente porque ele é um pouquinho menor. No peso, o G3 também ganha, são 149 gramas contra 174 no Note Edge. Isso acaba entregando um aparelho mais leve e mais confortável na mão. A tela é bastante diferente, você tem uma tela Super AMOLED do lado da Samsung e uma tela IPS do lado da LG. Não é uma diferença tão grande assim, só que o Super AMOLED acaba lidando melhor com cores, exibe melhor as cores e eu vou exemplificar isso numa imagem. Praia. Mostrando as imagens que correspondem à solicitação. Então tem aqui imagem de praia, exatamente a mesma figura, e você tem uma melhor exibição de cores. As cores são um pouco mais supersaturadas do que no IPS, mas em geral as cores ficam melhores no lado do Super AMOLED, como você pode ver aqui. Você tem um ângulo de visão um pouco maior, você pode ver que vê com mais detalhes ali, e ambos estão com brilho automático, ou seja, a escolha melhor do software. Você pode ver que você vê perfeitamente a imagem, algo que não acontece no lado da LG. O IPS acaba trabalhando de uma forma um pouco não tão bacana quanto o Super AMOLED. Ambas as telas são 2K, você tem os 1560 por 1600 pixels no lado da Samsung. Isso acontece por conta da tela curvada. A tela curvada acaba pegando emprestado 160 pixels apenas para ela. No lado aqui do G3 também são 2560 por 1440, que são os 1600 menos 160. A telinha curvada dificulta a pegada, como eu falei que a pegada melhor é no G3, isso é um outro ponto. Você tem um smartphone voltado para destros, que é um smartphone que pode ser usado por tanto canhotos como destros. Da mesma forma, você tem também uma borda mais fácil de pegar do lado do G3, o que não acontece com o Note Edge. No Note Edge você tem menor espaço para pegada do lado de cá, isso faz com que pegar o aparelho com o do Note Edge seja um pouquinho mais trabalhoso do que o G3. Do lado do hardware, ambos os aparelhos trabalham com processadores Snapdragon, só cada um com uma versão diferente. Você tem o Snapdragon 805 quad-core de 2.7 GHz, com uma Adreno 420, 3 GB de memória RAM e 32 GB de memória interna no lado do Note Edge, contra um Snapdragon 801 rodando 4 núcleos a 2.5 GHz, com uma Adreno 330 e 2 GB de memória RAM. Há uma versão com 3 GB de memória RAM do G3, só que ela nunca foi lançada no Brasil. 32 GB de memória interna, 16 GB. Infelizmente a LG continua com o aparelho de 16 GB e não disponibiliza a versão de 32 no Brasil. Então, 16 GB de memória interna, 32 GB, ambos com possibilidade de expandir para mais 128 GB com micro SD. Para mostrar o desempenho dos dois aparelhos, eu vou mostrar que não tem nenhum aplicativo aberto. Opa, não, janela dupla não. Nenhum aplicativo aberto no fundo. Então, novamente,
nenhum aplicativo aberto e vou abrir os mesmos aplicativos criados pelas mesmas empresas atualizados na versão mais recente disponível pela fabricante e pelo Google. Começando com o Facebook em 3, 2, 1. G3 ficou para trás, demorou bastante para abrir. Twitter em 3, 2, 1. Novamente Note Edge na frente, só que uma diferença um pouco menor. Instagram em 3, 2, 1. Basicamente os dois ao mesmo tempo e carregando da mesma forma a timeline. Fechar novamente todos os aplicativos e garantir que não tem nada aberto e abrir o Antutu, que é um aplicativo de benchmark utilizado para poder mostrar em números a diferença entre os dois aparelhos. Ambos na mesma versão, 5.7.1, e eu vou aqui testar, tocar ao mesmo tempo, para começar ao mesmo tempo em vez de terminar junto. Na parte de comunicações você encontra um Wi-Fi 802.11 ABGNAC com Dual Band Wi-Fi Direct e Wi-Fi Hotspot nos dois aparelhos, só que apenas o G3 trabalha com DLNA. Você tem o Bluetooth 4.1 com AD2P, EDR e LE do lado da Samsung e Bluetooth 4.0 também com AD2P e LE, só que com aptX como um padrão melhor para reprodução de áudio. O G3 acaba utilizando o aptX, que é a reprodução de áudio em alta definição, melhor do que o AD2P com mais qualidade. Você tem GPS com a GPS e GLONASS dos dois dispositivos, só que apenas o Galaxy Note Edge trabalha com Beidou, que é o sistema de localização chinês. O GLONASS é o sistema de localização por satélites da Rússia. Você tem o GPS, que é o sistema de localização por satélites dos Estados Unidos, e o AGPS, que utiliza tanto Wi-Fi quanto 3G e 4G para poder se localizar melhor. Você tem também 3G quadriband nos dois aparelhos e 4G funcionando no Brasil. Isso significa que qualquer operadora 3G ou 4G ou até 2G vai funcionar perfeitamente nos dois lados. Por fim, ambos trabalham com acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade e bússola digital, só que apenas o Galaxy Note Edge trabalha com barômetro, leitor de impressões digitais e aqui em cima você tem um leitor de batimentos cardíacos. O G3 fica de fora dessa lista de recursos extras em sensores. Ambos trabalham com NFC e com porta infravermelho, ou seja, você pode utilizar qualquer um dos dois aparelhos como um controlinho remoto universal para sua TV. Note Edge terminou primeiro e você tem 48.745 pontos, com um teste que começou exatamente ao mesmo tempo nos dois aparelhos, ou o mais próximo possível disso, e mesmo assim o G3 ficou para trás. Pode ver que ele está reproduzindo exatamente a mesma versão do Antutu, que é a 5.7.1, está rodando tanto no Note Edge quanto no G3. Então você tem 41 mil pontos, 7 mil pontos a menos do que o Note Edge. Isso é visível no dia a dia porque aplicativos o abriram primeiro no Note Edge para depois no aparelho da LG. Mostrando agora o desempenho em um game, vou rodar o Asphalt 8, que é um dos games mais pesados. Ok, 100,5. Que é um dos games mais pesados disponíveis hoje no Android. Você tem, lembrando, uma Adreno 420 contra uma Adreno 330. E um processador meio que semelhante, mas o Snapdragon 805 contra 801. Note Edge na frente, bem na frente. G3 ainda, agora sim, terminou de carregar. Então, tem aqui, tocar ao mesmo tempo, né, sem propaganda. Exatamente ao mesmo tempo. Lembrando que ambos os aparelhos trabalham com tela 2K, 2 vezes maior que o Full HD. Você tem um Adreno 420 aqui contra uma Adreno 330. E o Note Edge abriu primeiro também a pista, não só o próprio aplicativo, mas também a pista. O aplicativo está atualizado na versão mais recente e com os gráficos no máximo, ou seja, ambos rodando com a mesma configuração. Vamos lá, ficar mais ou menos ao mesmo ponto.
fazer um teste aqui para mostrar como que a memória RAM vai lidar com isso que eu vou fazer agora. Ambos voltam muito bem e o desempenho é muito semelhante dos dois lados. A diferença de taxa de frames por segundo é quase inexistente e ambos trabalham muito bem, sem muita dificuldade. O G3 aparentemente tem uma taxa de frames por segundo inferior, mas nada que prejudique a jogatina. Na parte da câmera, o G3 trabalha com 13 megapixels contra 16 megapixels do Note Edge. Ambos aparelhos fotografam muito bem, só que o G3 era bom, ele tem uma funcionalidade extra que é focar com muito mais velocidade, só que o resultado final é inferior ao Note Edge. Nessa foto, como você está vendo aí com boa condição de luz, o Note Edge lida melhor com a diferença de cor e também diferença de exposição entre vários pontos da tela. Em fotos noturnas, o resultado ficou melhor para a Samsung. O G3 acabou ficando um pouco mais para trás e perdeu nessa batalha. Outra diferença é na câmera. Você tem um aplicativo de câmera mais bacana no lado da LG do que você tem no lado da Samsung, principalmente por conta dessa telinha que atrapalha um pouco a hora de fotografar. A telinha do lado, a LG acaba lidando melhor com isso e tem uma experiência de uso mais bacana do que você encontra no Samsung. Mesmo assim, a qualidade de fotos no G3 é um pouquinho inferior. A bateria ela é de 3.000 mAh dos dois lados, só que o G3 tem um rendimento muito inferior. Por mais que ambos utilizem um Android alterado pesadamente, uma alteração muito intensa do fabricante, o G3 acaba trabalhando com uma bateria bem inferior, uma autonomia de bateria inferior, por mais que seja exatamente a mesma quantidade, 3.000 mAh, para os dois lados. O Note Edge, mesmo com o Android desatualizado, que trabalha com a versão 4.4.4, como você pode ver aqui, sobre o telefone, está trabalhando com software 4.4.4 no Note Edge e 5.0 no G3. Mesmo assim, o G3 ainda tem uma autonomia de bateria inferior. O Lollipop, Android Lollipop, tem algumas artimanhas para lidar melhor com a bateria, só que não faz direito por aqui. Isso acontece porque a tela consome muita energia, a tela 2K, e o hardware tem que trabalhar com mais força, e aí acaba usando mais energia. No lado dos extras, você encontra no Note Edge essa telinha que tem alguns widgets. Não são tão úteis assim, mas enfim, você tem alguns widgets, como por exemplo, previsão do tempo, temperatura em um termômetro, você tem aqui consumo de memória RAM, notícias, tem uma série de recursos que você pode colocar por aqui. Além do mais, tem a S Pen, que é de longe a canetinha estilos mais bem desenvolvida no mercado de smartphones. Para você ter uma ideia, ela funciona perfeitamente aqui, até nos botões de fora, algo que não acontece na tela do G3 e nenhum outro smartphone. A canetinha é feita especificamente para esse aparelho e não para outros. Além disso, você tem algumas funcionalidades, como 50 GB de espaço no Dropbox por 2 anos no Note Edge, algo que não acontece no aparelho da LG. A LG, por outro lado, trabalha com uma versão mais atual do Android. Ela atualiza um pouquinho mais rápido do que a Samsung e tem alguns recursos semelhantes ao da caneta, só que sem a caneta, como por exemplo, tirar uma captura de tela e desenhar em cima dela, algo que também é possível no aparelho da Samsung, só que sem a necessidade da canetinha. E a bateria, além de ter uma autonomia maior, ela no Note Edge tem a possibilidade de carregar até 50% da bateria em menos de mais ou menos 30 minutos, algo que o G3 não permite. Ele não tem a tecnologia de carregar rapidamente o aparelho. Em extras, o Galaxy Note Edge acaba ganhando, tem alguns recursos a mais, principalmente por conta da caneta, e ele lida melhor com multitask. Ele tem a possibilidade de rodar 2 telas ao mesmo tempo, então eu tenho aqui, por exemplo, vou abrir S-Health. Ok, S-Health e Play Música. Então tem aqui o iconezinho do Play Música e aí eu tenho o YouTube. Então eu posso usar os dois ao mesmo tempo. E aí você coloca quanto você quer de cada tela para cada um, ou segurar e arrastar. Segurar e arrastar, e você joga para que uma das janelas fique fique diminuída e de uma forma que você pode alterar também o tamanho dela livremente. É uma forma bastante bacana de multitask, um pouco melhor do que a LG faz. A LG tem o
que o slide, que faz mais ou menos a mesma coisa, com a possibilidade de rodar duas telas ao mesmo tempo, só segurar o botão para trás por 2 segundos e você tem a possibilidade de rodar 2 aplicativos ao mesmo tempo. Não é tão bacana e tão completo quanto o da Samsung, só que trabalha também de uma forma semelhante. No custo-benefício, o G3 vai bem na frente, ambos trabalham com expansão de memória interna, você tem até 128 GB dos dois lados, e o G3 custa a metade do Note Edge. O Note Edge tem alguns recursos extras, só que não pagam quase que o dobro do preço do aparelho. Isso acaba sendo mais vantajoso pelo lado do G3, por mais que seja uma geração anterior. Ele é bacana em custo-benefício, se você, claro, não ligar para um desempenho um pouco inferior graças à tela de altíssima resolução. A LG colocou uma tela de muito baixa resolução do que o hardware poderia lhe dar e sacrificou com isso um pouco do desempenho. Mesmo assim, o G3 é um aparelho quase a metade do preço e com um custo-benefício altíssimo. Se você quer um aparelho premium com uma cara bem bonita, Note Edge é o seu campeão. Se você quer economizar e ter um desempenho bom, não o melhor, mas bom, e um Android atualizado, o G3 é a sua escolha. Para você ver um comparativo em texto com mais fotos e informações, é só clicar no link da descrição desse vídeo. Até o próximo vídeo e falou! Tchau, tchau!